Se você não estudou pro Enem, esse vídeo é pra você. Mas se você estudou, acho que vai valer a pena assistir. Esse vídeo é pra você também. Olá pessoas, bem-vindas ao Organiza Daphne. Hoje temos ela, maravilhosa, Tati Leite! Olá! Olá! Muito obrigada, tô muito feliz. O pessoal tava pedindo vídeo de como estudar, essas coisas. Eu te ajudo, cara! É Organiza Daphne, estude Tati. Yes! Yes! Fala do seu canal, Tati. Eu sou do Valendo um Livro, eu e o Guto. A gente dá aula de literatura, mas também a gente ensina um pouquinho algumas técnicas pra você poder ler os seus livrinhos em paz e tranquilamente e usar isso que na tua prova. E pode ser a prova da escola, pode ser o vestibular, pode ser só pra conversar no bar com os amigos. Sempre útil. É sempre útil, Sempre cara. útil. Você saber umas informações, assim. Sim. E você ainda sai muito, tipo, legal, sabe? Então a gente separou 5 dicas de vídeos que tem lá no Vai Ler um Livro pra você que não estudou pro Enem ou pra você que estudou e quer aquelas dicas úteis assim lá pro final, porque domingo a gente vai fazer prova. Exatamente, o Enem está aí e a gente fica tudo nervoso, na verdade. E a gente fala, meu, será que eu estudei o suficiente? Será que eu não estudei? Ou às vezes eu não estudei nada e agora o que eu faço? Meu Deus, Jesus, Maria José. E a gente fez um compiladinho de alguns vídeos que talvez te ajudem a você passar ali por essa fase pra quando chegar no dia da prova você arrasar. Então o primeiro vídeo que a gente vai indicar é o aulão. Exato, no ano passado a gente fez parte do Esquenta Enem, que foi um compilado de professores fazendo aulas de 1 hora. Então era assim, o que você precisa estudar de cada matéria pra conseguir ser felizinho e dar uma arrasadinha. E aí eu fiz o aulão na parte de literatura e lá eu faço um compilado geral de tudo que pode cair de literatura dentro da prova. Que legal. Ela tem 1 hora mais ou menos e tá leve, porque eu boto uns memes no meio, boto uma brincadeirinha pra também não ser só aquela coisa de aula. E aí eu falo, enfim, de todas as escolas literárias muito rapidamente. É claro que se você quiser se aprofundar, eu boto no card, na descrição ali, as aulas completas de cada matéria que eu tô citando. Mas ainda assim eu faço um apanhado e vou falando um por um ali. Aquela resumida básica que a gente quer uma semana antes da prova. Exatamente. Inclusive o título do vídeo é tipo aulão pra quem não estudou pro Enem. O segundo vídeo, que na verdade é uma playlist. Quando a gente fala de literatura, a gente tem que falar das escolas literárias. E as escolas literárias, que agora não existe mais, porque agora é tudo literatura contemporânea, mas elas costumam cair muito no Enem. Não no sentido assim, olha, me fala o que aconteceu no realismo. Mas fala, olha, o Machado de Assis, ele fazia tal coisa. Por que será que ele fazia isso? Aí você vai conseguir responder. E nessa playlist que tem todas as escolas, é que eu sempre falo o contexto histórico do que tá acontecendo. Ah, isso é muito importante. Que é muito importante pra você fazer qualquer coisa em humanas. E o Enem, ele é interdisciplinar, né? Ele gosta de misturar as matérias porque ele quer que você use aquilo no seu dia a dia. O que faz todo sentido, porque não adianta nada, não é tipo, sabe, você olha ali, lê o livro, decora, azar o seu. Exato, decora. Não é decorar, né? Se você entender o contexto de onde aquilo tá inserido, fica muito mais fácil, porque você entende por que aquilo aconteceu e fica muito mais fácil de você gravar, né? Romantismo. Você entender que o José de Alencar fazia aqueles livros sobre os índios porque ele precisava criar uma identidade nacional. O Brasil precisava ter uma cara de tipo, cara, o Brasil é topster, o Brasil é legal, o Brasil é bacana. E aí precisava de um herói. E aí ele viu o português não era do Brasil. Aí ele viu o negro vinha da África. E aí você fala, pô, o cara criou então um índio mega americanizado como o primeiro brasileiro de fato. E você entender, por exemplo, que ele bota, sei lá, o português pra chegar no Brasil e salvar a civilização, né? Então também tem tudo a ver. E aí o Enem chega, bota uma obra de arte e fala assim, meu, por que Picasso fez isso? E aí você conseguir entender isso e fazer um link com as escolas literárias é super legal. E não é uma decoreba. É você entender e você falar assim, mas eu lembro mais ou menos daquele livro que falava isso. Pô, então, beleza. Eu acho que eu entendi aqui o que quis dizer, Você entende o conceito, né? O conceito, assim. Não, exatamente. Tipo, você não decora uma frase de um livro, você decora a ideia, aprende o conceito. Exatamente. Do sentido, do porquê aquilo tudo tá acontecendo. E aí fica muito mais fácil. E aí vai virar, tipo, assunto de bar, com certeza. Com certeza, porque você vai conseguir falar isso com
muito mais propriedade, sabe? Assiste essa playlist com as escolas literárias, que são vídeos bem curtinhos sobre todas as escolas, e você vai acompanhando o contexto histórico e tenta assistir na ordem, sabe? Começando lá do trovadorismo, que é a primeira escola literária da língua portuguesa, não no Brasil, e vai seguindo, que aí vem com o quinhentismo, que é o descobrimento do Brasil, 1500, sabe? Você vai pegando tudo, você vai também entendendo, enfim, é muito legal, uma playlist bem bacana e rápida. Então a terceira dica é o vídeo de como usar a literatura pra fazer a sua redação. Exatamente, porque assim, o Enem, ele é interdisciplinar e ele ama quando você também aplica. Porque o que ele costuma fazer? Ele te dá uma imagem, um texto com uma pesquisa e algum tema, e aí ele fala assim, ó, faz aí alguma coisa, sugira 3 ideias aí pra melhorar isso e faz alguma coisa. Então ele ama quando você consegue comparar com um quadrinho, por exemplo. Dá muito, gente, pra você comparar com super-heróis. A Débora Ladin tem um vídeo maravilhoso que é como estudar histórias através de super-heróis, e ela usa sempre super-herói nas redações dela e tira 1000, assim, sabe? É assustador. Então, assim, é como você usar isso. Então, a gente fez um vídeo, o Guto e eu, dando dicas sobre os possíveis temas que podem ser na redação, porque todo ano muda o tema da redação, e o que você pode usar pra falar sobre aquilo. Então, sei lá, um exemplo muito que veio aqui na minha cabeça que a gente cita no vídeo. O Drummond, quando ele escreveu Claro Enigma, ele já tava super cético. E Claro Enigma, inclusive, é um livro obrigatório pra FUVEST, né? Que você pode dar entrada na USP. E ele tava super cético, ele já não acreditava em nada, ele tava mais velho. E ele tinha passado pelo comunismo, então ele tinha passado por uma fase mega social, uma fase mega que assim, vamos dividir tudo. Só que aí, quando ele lança Claro Enigma, que é um livro de poesia, ele já tá assim, ó, o mundo, meu bem, não vale a pena. Tem até uma poesia que ele fala exatamente isso, o mundo não vale a pena. E A Máquina do Mundo, que é o último poema dentro do Claro Enigma, é um cara que ele descobre uma máquina que tem o poder de dar a resposta de tudo. E aí o homem vira pra essa máquina e fala, na real, não vai fazer nenhuma diferença saber as respostas. Olha como você pode usar, se o tema do Enem, por exemplo, desse ano da redação do Enem, seja o ceticismo, ou ser o quanto que as movimentações são válidas dentro de um contexto político, desse contexto de corrupção, desse contexto de passeata, desse contexto de fora Temer e tal. O quanto que isso pode ajudar. Então, imagina, você cita Drummond. É incrível. E assim, a chance... você já tem o caminho pra seguir na sua redação, né? Porque às vezes a gente olha o tema e fala, meu Deus do céu, o que eu vou falar? Eu não sei pra onde. Também tinha uma pedra no meio do caminho, Tinha uma pedra. Então olha como você pode usar isso, sabe? O quanto que vale todas as nossas questões, os nossos questões no Facebook. Sim. Nossa, vai fazer tanto link. E aí a gente fez um vídeo falando sobre outros livros, além de Claro Enigma, mas assim, possíveis temas da redação e como você pode usar a literatura pra te ajudar. O próximo vídeo que a gente vai indicar, então, é o que vai cair no Enem de literatura. E no final que é exatamente isso que a gente tá falando, né? A gente citou como usar isso na redação, mas também você pode usar isso pra você conhecer outras áreas, que era o que a gente estava conversando até agora. No ano passado, no Enem, caiu uma pergunta sobre revolta da vacina. Um ótimo jeito de você entender a revolta da vacina é lendo o Cortiço. Então, sabe, como que você estuda história com literatura? Como você estuda sociologia e filosofia com literatura? Como você estuda geografia com literatura? Então, esse vídeo é um compilado de coisas que você pode citar, fazendo vários links ali quando cair. E aí também uma coisa ajuda a outra, né? É então... porque são seres humanos vivendo em situações políticas do mundo e transformando isso em livro. Transformando esse livro. Então é por isso que tá tudo muito interligado, né? Exatamente. Eles escrevem sobre a realidade que eles vivem. Exatamente. Né? O momento que eles estão passando ali, eles têm normalmente uma função e um objetivo. Então, basicamente, nesse vídeo eu falo um pouquinho, principalmente na área de humanas, né? Que vai ser o primeiro domingo, como que você pode usar e fazer esses links de literatura com essas outras áreas. O último vídeo aqui é o que estudar pro Enem. Esse vídeo também é muito bacana porque é um compilado geral, mas é tipo, o que você tem que estudar pro Enem pra você se dar bem, pra você conseguir minimamente fazer a tua prova ali tranquilo, sabe? Sim. Então também é um vídeo, uma aula grandinha, acho que são 40 a 50 minutos. Explico o que é exigido dentro da diretriz do Enem, como que o Enem pensa a prova, que é uma coisa muito importante. Sim. Porque quando você fala, por exemplo, de literatura, as pessoas falam assim, tem que estudar literatura porque você tem que saber interpretar texto. Mas não é só isso, né? É muito mais do que isso. Interpretar texto é o básico, né? E claro, quanto mais você lê,
melhor você vai interpretar Mais o fácil texto. fica. Mas, além disso, o Enem tem umas diretrizes que são muito interessantes, que é assim, como que você pode, de fato, usar tudo aquilo que você aprendeu e tudo aquilo que você leu. Que faz todo sentido com o objetivo do Enem, se é criar um cidadão questionador, um cidadão que pensa, né? Exatamente, que um ser humaninho adorável. É, exatamente, né? Acho que a gente precisa muito disso, a gente precisa criar pessoas que questionem, que perguntem, que façam, né? Porque eu acho que essa é a ideia de transformação. É isso, esse é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Todos os vídeos que a gente falou, você deve ter visto aparecendo aqui, mas se você precisar é só clicar nesse izinho aqui, estão todos listados aqui. Se você tem mais alguma outra dica, deixa aqui nos comentários. Aproveita, dá uma olhada aqui no box de descrição, a gente vai deixar linkado também alguns outros vídeos da Tati para você poder estudar e saber mais de literatura. Se você não estiver prestando Enem, se estiver querendo só um conteúdo aí, um bate-papo no bar com seus brothers, Só saber mais curiosidade da vida aí, ó. Em literatura, mas... aproveita esses vídeos aqui, não esquece de clicar aqui, se inscrever no canal da Tati e continua assistindo os vídeos clicando aqui. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo Tati, obrigada. Obrigada a você, Daphs. Tchau.